Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo de uma das passagens assim mais intensas e, vamos ser honestos, complicadas da Bíblia sobre relacionamentos. É o capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. Um texto que fala de casamento, sexo, divórcio, vida de solteiro, sabe? Temas que, bom, nunca saem de moda. E para essa nossa conversa, a gente está com um material de apoio muito bom. Estamos usando o texto e as notas da Bíblia de Estudo Holman e da Bíblia de Estudo NAA, e também um artigo do teólogo Daniel L. Akin, que se chama A Bíblia e a Sexualidade. A nossa missão aqui é tentar entender a lógica por trás desses conselhos, né? Será que são só regras de 2000 anos atrás para uma cidade caótica? Ou será que tem um princípio mais profundo que ainda vale hoje? É o que a gente vai tentar descobrir. Ok, vamos mergulhar nisso. O capítulo já começa de um jeito que nos dá uma pista, sim, fundamental. Quanto ao que me escrevestes. Isso, para mim, já muda tudo. O apóstolo Paulo não está, escrevendo um tratado teológico no vácuo. Ele está respondendo a perguntas, a anseios de uma comunidade real. Exatamente. E para entender as respostas, a gente precisa entender a cidade que fazia as perguntas. Corinto não era uma cidadezinha tranquila. Era uma metrópole portuária, um verdadeiro caldeirão de culturas, de religiões e principalmente de uma moralidade sexual extremamente liberal. Assim, até para os padrões de hoje. Sério? Sim, havia uma imoralidade desenfreada, cultos de fertilidade, prostituição religiosa. Era um ambiente muito, muito desafiador para os novos cristãos. Então, as perguntas que eles faziam a Paulo não eram teóricas, sabe? Eram questões de sobrevivência espiritual no dia a dia. Ou seja, isso não é uma teologia abstrata. É quase um manual de primeiros socorros para uma comunidade que está sob uma pressão imensa. Perfeito. E essa pressão não era só moral. Paulo vai mencionar mais tarde o que ele chama de angustiosa situação presente ou crise atual. Os estudiosos debatem o que era exatamente, né? Talvez perseguição, instabilidade social, fome. Mas o ponto é, havia um senso de urgência, de que os tempos eram difíceis e o futuro incerto. E essa ideia de crise é a chave para decodificar a lógica de todo o capítulo. As orientações deles são pragmáticas, moldadas por essa realidade. Isso já muda a perspectiva. E o primeiro conselho dele é um exemplo máximo desse pragmatismo. Diante da imoralidade sexual de Corinto, ele diz: cada um tem a sua própria esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Parece quase sem romantismo, né? É uma solução prática para um problema urgente. Sim. Mas logo depois, aqui é onde fica realmente interessante. Ele entra na intimidade do casal e escreve algo que, para a época, é uma bomba. Versículos 3 a 5. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também da mesma forma, a esposa ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também da mesma forma, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Uau! Pera um pouco. No mundo romano, onde um homem legalmente tinha poder quase absoluto sobre a esposa, Paulo simplesmente joga no meio do texto essa ideia de que a esposa tem autoridade igual sobre o corpo do marido. Isso deve ter sido absolutamente explosivo de se ouvir pela primeira vez. Explosivo é a palavra certa. É uma das declarações mais radicalmente igualitárias de todo o mundo antigo sobre o relacionamento conjugal. Na cultura greco-romana, a satisfação sexual do homem era prioridade e a mulher era vista quase como propriedade. O que Paulo faz aqui é demolir essa estrutura. Ele estabelece uma mutualidade total. O corpo de um pertence ao outro numa via de mão dupla. É uma via de mão dupla. O artigo do Daniel Akin, que você mencionou, martela muito nesse ponto. Ele diz que a base da relação sexual no casamento é o serviço recíproco. Ele até usa um termo forte, sabe? Alertando contra transformar o sexo em prostituição conjugal, que é quando um dos cônjuges usa a intimidade como moeda de troca para conseguir o que quer. Então, é menos sobre ter um direito ao sexo, e mais sobre ter a responsabilidade de servir e se entregar ao outro. Exatamente. A linguagem não é de poder, é uma linguagem de entrega. E veja como o pragmatismo continua. A única exceção que ele permite para a abstinência é se for por consentimento mútuo,
por um período curto e com propósito espiritual definido, a oração, e mesmo assim ele adverte para que voltem a se unir logo, para não darem brecha à tentação. É um conselho muito pé no chão, sabe? Pra gente de verdade vivendo num mundo complicado. Certo, esse é o ideal de serviço mútuo dentro do casamento. Mas o que acontece quando esse ideal se quebra? É uma coisa falar de mutualidade quando tudo vai bem, mas Paulo tem que lidar com a realidade de casamentos que estavam se desfazendo em Corinto, especialmente com esse novo fator, super complexo, de um dos cônjuges ser cristão e o outro não. E aqui a gente vê Paulo navegando com muito cuidado. Ele primeiro reafirma o que ele diz ser um mandamento direto de Jesus. Para os casais cristãos, a regra é a permanência. Que a mulher não se separe do marido e que o marido não abandone a sua mulher. Ele estabelece a base. Mas então ele se move para o território novo, o problema específico de Corinto que Jesus não abordou diretamente. Os casamentos mistos. O que fazer quando um se converte e o outro não? A orientação inicial dele é para não tomar a iniciativa da separação. Mas aí ele introduz esse conceito de santificação, no versículo 14, dizendo que o cônjuge descrente é santificado pelo crente. Isso pode soar meio estranho. O que significa na prática? É um ponto crucial. As notas de estudo ajudam muito aqui. Elas esclarecem que santificado não significa que o descrente ganhe uma salvação automática. Não é isso. A ideia é que a presença do cristão no lar cria uma esfera de influência espiritual positiva. Aquele casamento, aos olhos de Deus, é considerado legítimo, válido. E os filhos desse relacionamento são vistos como pertencentes a essa aliança. Eles são santos. A lógica é: fique, preserve o casamento, seja uma influência para o bem, na esperança de que talvez o outro também venha a crer. Ok, essa é a primeira opção. Mas e se não funcionar? Quando Paulo diz que, se o descrente decidir ir embora, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão nesse caso. Essa é uma declaração enorme. Ele estava efetivamente criando uma nova permissão para o divórcio que não estava no ensino original de Jesus, ou só aplicando esse ensino a uma situação nova? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é onde a orientação pastoral de Paulo brilha. A maioria dos teólogos entende que ele não está contradizendo Jesus, mas aplicando o princípio a um cenário que a comunidade judaica da época de Jesus não enfrentava. A servidão ou escravidão a que ele se refere é a obrigação do vínculo matrimonial. Então, o que ele está dizendo é: olha, você não iniciou isso. Se a outra parte que não compartilha da sua fé decide quebrar o pacto e ir embora, você não está mais acorrentado a esse casamento. O vínculo foi quebrado. O vínculo foi quebrado pela outra parte. Nesse caso, você está livre. A implicação, para a maioria dos estudiosos, é que essa liberdade inclui a possibilidade de se casar novamente. Essa ideia de liberdade parece ser um tema recorrente. Isso me leva a outro ponto que Paulo insiste muito no capítulo e que muitas vezes choca leitores modernos: a liberdade que a vida de solteiro oferece. Ele chega a dizer que gostaria que todos fossem como ele, solteiro. Muitas pessoas leem isso e sentem que Paulo está criando uma hierarquia espiritual, sabe? Que ser solteiro é inerentemente mais santo ou superior a ser casado. Mas, pelo que a gente está conversando sobre a angústia presente, sobre o contexto de crise, parece que a motivação dele é outra coisa, certo? Verdade. É um erro de leitura achar que Paulo está criando uma casta espiritual de solteiros. A lógica dele é 100% pragmática, não hierárquica. Ele mesmo diz que tanto o casamento quanto o celibato são dons de Deus. O ponto dele está ligado àquela crise presente. Ele diz que os casados passarão por tribulações na carne. Tribulações na carne. E podemos imaginar o que isso significa. Em tempos de perseguição ou fome, ter um cônjuge e filhos para cuidar é uma preocupação enorme e legítima. E dá para quase sentir o cansaço na voz dele aqui. Ele não está só teorizando, ele provavelmente está pensando em pessoas específicas que ele conhece. Pessoas que estão lutando para alimentar suas famílias e, ao mesmo tempo, permanecer fiéis a Cristo. Faz sentido.
A lógica dele, que ele explica nos versículos 32 a 34, é sobre foco. A pessoa solteira, diz ele, pode se dedicar às coisas do Senhor com uma atenção indivisa. Já a pessoa casada, naturalmente, tem sua atenção dividida. Precisa pensar em como agradar ao cônjuge, em como administrar o lar. Não é que isso seja pecado, é simplesmente a realidade da vida. Em tempos de crise, essa divisão de atenção pode ser um fardo. Ok, a lógica está fazendo sentido até aqui. Casamento, divórcio, vida de solteiro. Tudo conectado a essa ideia de foco e pragmatismo em tempos de crise. Mas preciso admitir, quando chego nos versículos 17 a 24, sinto que Paulo muda completamente de assunto. A gente está no meio dessa conversa sobre relacionamentos e, de repente, ele fala sobre escravidão e circuncisão, dizendo, permaneça na condição em que você foi chamado. Parece muito deslocado. O que eu não estou enxergando aqui? Essa é a sensação que todo mundo tem na primeira leitura. Mas essa seção, que parece um desvio, é, na verdade, o coração teológico de todo o capítulo. É o princípio fundamental que sustenta todos os outros conselhos práticos. Paulo está basicamente dizendo que a nossa nova identidade em Cristo é tão radical e transformadora que ela relativiza todos os outros status que a gente tem neste mundo. Relativiza tudo. Pense no exemplo chocante que ele usa. Você foi chamado sendo escravo. Não se preocupe com isso. Para nós, isso soa terrível, mas ele continua. O que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Há uma inversão completa de valores. A sua verdadeira identidade não é mais definida pelo seu status social, escravo ou livre, nem pelo seu status religioso, circunciso ou incircunciso, e, por extensão, nem pelo seu status civil, casado ou solteiro. Sua identidade primária é em Cristo. Ah, então ele está dizendo para não buscar mudar de estado civil, de solteiro para casado, ou vice-versa, achando que isso vai te tornar uma pessoa melhor ou mais espiritual. Exatamente. A questão não é qual estado é melhor. A questão é como você pode servir a Deus de forma mais fiel dentro do estado em que você se encontra agora. Se você é solteiro, sirva a Deus com a liberdade que você tem. Se você é casado, sirva a Deus dentro da estrutura de serviço mútuo do seu casamento. A sua circunstância externa é secundária à sua vocação interna de seguir a Cristo. Essa seção é a viga mestra que segura todo o resto do argumento. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta todas as peças, fica claro que Paulo não está só dando conselhos de relacionamento. Ele está, na verdade, fazendo uma espécie de triagem socioespiritual. Ele está dizendo, olha, neste momento de crise, sua identidade principal não é casado ou solteiro, escravo ou livre. Sua identidade é em Cristo. Todas as outras decisões sobre sua vida são apenas escolhas estratégicas sobre como viver essa identidade primária com o mínimo de distração e o máximo de fidelidade possível. Essa é uma mudança radical na forma como geralmente pensamos sobre essas fases da vida. É uma síntese perfeita. E o equilíbrio que ele alcança é notável. Por um lado, ele apresenta uma visão elevadíssima do casamento não como uma mera convenção social, mas como um espaço de intimidade, serviço mútuo radical e santidade. Por outro lado, ele oferece uma visão surpreendentemente positiva e digna da vida de solteiro. Numa cultura obcecada por família e linhagem, Paulo eleva o celibato não como uma falha ou um estado de solidão, mas como uma vocação poderosa e válida, um caminho para um serviço a Deus focado e sem impedimentos. Ele valida ambas as condições de vida, desde que vividas sob o senhorio de Cristo. E isso nos deixa com uma provocação final para a reflexão. Grande parte da lógica de Paulo, especialmente sua preferência contextual pelo celibato, está fundamentada na angustiosa situação presente e na ideia de que o tempo se abrevia. Isso nos convida a pensar, o que poderia ser considerado uma angústia presente no nosso mundo hoje? Talvez não seja fome ou perseguição para muitos de nós, mas pode ser a instabilidade econômica, a crise climática, a polarização política, e de que forma a nossa percepção de urgência ou a falta dela sobre o que realmente importa poderia ou deveria moldar as nossas grandes escolhas de vida sobre relacionamentos, carreira e propósito. É algo para se pensar.